Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 e o começo do versículo 5, e ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vós os ramos. Você conhece bem uma videira? De repente você poderia dar um Google aí para você ver como é a videira, como é a composição do seu tronco. E eu continuaria perguntando para você: você já viu algum móvel de videira, alguma mesa, alguma cadeira, algum objeto que foi esculpido na madeira da videira? Provavelmente não, porque você vai descobrir que a videira ela não serve para fazer essas coisas. A sua madeira não é boa para isso. E aí, quando você começa a entender e se aprofundar um pouco nisso, você vai ver a beleza do que Jesus está falando aqui. E existe um propósito pelo qual ele escolhe falar da videira e não da figueira, não da macieira, não da laranjeira. É porque existe algo peculiar na videira. A videira ela não serve para fazer móveis, ela não serve para nenhuma outra coisa, a não ser para dar frutos, a não ser para produzir as uvas. E aí quando você começa a entender isso, você vai perceber pelo menos duas lições muito profundas nisso que Jesus está falando. Primeiro, se ele é a videira e nós somos os ramos, a videira, os ramos se alimentam do tronco da videira. Isso significa que nós vivemos pelo mesmo propósito que viveu Cristo Jesus. É o propósito da vida dele que dá sentido à nossa vida. Porque uma coisa deriva da outra, uma coisa se alimenta da outra. E o outro sentido é que quando nós entendemos que a videira só serve para dar frutos, e aí nós olhamos para a nossa vida como sendo ramos dessa videira, nós vamos entender que nós só seremos plenamente felizes, só encontraremos o real sentido da nossa vida quando entendermos que nós existimos com o único propósito de darmos frutos. E aqui os frutos que vão ser mencionados por Jesus nesse capítulo, em primeiro lugar, são os frutos do reino tendo lugar na minha vida. É o resultado da transformação que Cristo Jesus faz em mim. Esses são frutos do reino dos céus, da transformação que ele opera no ser humano. Agora, quando isso aparece, esses frutos impactam a vida de outras pessoas que também são impactadas pelo reino dos céus. E como novos discípulos do reino, eles também se tornam frutos do reino dos céus. Então, querido, de repente eu estou falando para alguém que está correndo de um lado para o outro, para achar o sentido da vida, para achar algo que realmente vá preencher o vazio do coração, e Jesus está dizendo uma coisa: o real sentido da sua vida, do propósito da sua existência, é para que você dê frutos, nada mais além disso. É como se, como cristãos, nós olhássemos para esse texto e entendêssemos: eu não sirvo para mais nada a não ser que eu dê frutos para o reino dos céus e que os frutos do reino dos céus apareçam na minha vida como um resultado da transformação que Cristo causa em mim. Por isso ele vai dizer durante todo o capítulo: permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês. Que Deus te abençoe e que você entenda que o real sentido da vida está em alinhar o propósito da sua vida com o propósito da vida de Cristo Jesus. Não fazer isso é como você tirar um peixe fora d'água e deixar ele um tempo ali na areia. Ele vai se debater, ele vai ficar desesperado, porque ele não foi criado para aquilo. Você não foi criado para nada mais além de dar frutos. Frutos do reino e frutos para o reino. Que Deus te abençoe e que ele faça de você um ramo que dê muitos e muitos frutos do reino e para o reino.